Fala pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore, vim aqui gravar o vídeo de maio e junho aí, agora é dia 20 de junho, teve o Copom ontem à noite, são 10h45 da manhã, eu costumo gravar esse vídeo à noite que é mais tranquilo, mas eu ia gravar ontem, na verdade, até antes do Copom, só que eu tava meio gripado, eu tô falando, amanhã eu gravo, até bom que aí pega o Copom, né? Mas um assunto pra gente falar aqui, que nesse caso é um assunto positivo depois de tanta coisa ruim. Mas vamos lá, né? Começando, como sempre, prestando conta, a gente tem bastante coisa pra falar hoje. Bom, do vídeo passado para esse vídeo, né, que foi o final do mês passado e este mês, caos, né? Mercado desabou. Esse mês o Ibovespa tá caindo mais 1,5, sei lá, o SML tá caindo 3,7 esse mês, né? Fora que caiu no fim do mês passado. Eles acumulam, sei lá, quedas grandes no ano, 10,5 no Ibovespa e, sei lá, 18 de queda no SMLL. A gente caiu parecido, um pouquinho mais só que o Ibovespa neste mês, mais menos que o SMLL, 1,5 no long only, perto de 2 no long bias. No ano, que é mais fácil de ver, a gente estava super bem, infelizmente agora a gente está um pouquinho pior. Mas ainda no em corações igualzinho o índice, e no long bias melhor que o índice. Long bias e no Prev, a gente cai 8,5, dureza, né, porque a gente estava indo super bem, enfim. Mas segue o jogo, estamos segurando ainda um pouco melhor que o índice aí, vamos lá. Bom, antes da gente entrar no tema, porque tem bastante coisa, eu quero falar um pouco de doméstico, quero falar dos Estados Unidos, vou falar de OPEC, vou falar de um pouco de Vale, vou falar de um monte de coisa aqui. Mas antes, vou falar do meu tema preferido, né, que todo mundo que me conhece, me acompanha sabe, que é finanças comportamentais, né. A gente sempre fala sobre isso, é algo que eu estudo desde quando eu tive, sei lá, meu primeiro contato com o livro do Kahneman, décadas atrás. Aí quando chega na hora de usar, né, na parte importante para agora, né, o que eu mais vejo é o comportamento padrão de livro-texto, né, acontecendo por aí. E aí são inúmeros exemplos, né? Até vi ontem o Rubinho Opsi, um abraço pro Rubinho lá do Morgan Stanley, ele me chamou para, a gente fala bastante, me chamou para contar que estava tendo um round table, né, uma reunião que eles organizaram por lá com 30 investidores grandes, né, que tinha de tudo, tinha gringo, tinha brasileiro, todo mundo tem alguma dedicação à Latam, né, América Latina, global, dedicado, hedge fund, long only, tinha um monte de investidor, ele contando que todos, sem exceção, todos os 30 estavam extremamente negativos com o Brasil. O mais construtivo fala assim, tipo, não, tá barato, né? Tem bastante prêmio de risco, mas eu não compro nem a pau. Então, tipo, eu tô falando, não tô falando de pessoas físicas, desesperadas, não, eu tô falando de 30 institucionais grandes, respeitados, né? Uma reunião organizada pelo Morgan Stanley. Esse é o nível de pessimismo que a gente tá vivendo hoje. Eu brinco que nos chats de WhatsApp dos meus amigos gestores, assim, tipo, investir na Bolsa Brasileira virou até piada, eu até fiz essa fase do ciclo aqui, né, eu fiz essa brincadeira, postei lá no Twitter, né, que aqui é ruim de comprar, né, quando o mercado tá em euforia, e aqui no desânimo é bom de comprar, mas na verdade a gente já não tá nem no desânimo, a gente tá na fase aqui um pouco para baixo, que é a fase das piadas, né, e pior que é bem assim que a gente tá mesmo. E o que eu acho que é muito curioso em relação a finanças comportamentais, eu também escrevi um pouco sobre isso agora, mas eu queria comentar com vocês, é que, especialmente o brasileiro tem uma coisa que é muito correta, tá certo pensar assim, em termos de educação financeira, tudo aquilo ali, ou até comportamental, que é o tema que eu quero trazer aqui, que quando ele vê a NTNB despencar, o papel cai, né, a taxa de retorno esperada, obviamente, sobe, né, que é isso que é o que acontece, o brasileiro vê isso como oportunidade, né? Eu trouxe aqui na tela uma que é super fácil de ver, que é a B45 Bullet, que ela não paga cupom, então é mais fácil de analisar. Então quando o título cai, aí a taxa sobe, agora está pagando, sei lá, perto de 6,5, o brasileiro vai falar, nossa, olha que oportunidade, eu posso comprar um título a 6,5 de juro real, inflação a 6,5, isso é muito bom, e de fato é mesmo, tá? O brasileiro ele fica ganancioso quando ele vê esse tipo de coisa. E aí tem esse outro gráfico que na verdade é o mesmo gráfico, só que é em termos de preço. Esse outro aqui é em termos de taxa indicativa de retorno futuro. Esse aqui é o preço. O preço está despencando, né? A NTNB 45 está caindo 10 no ano. Essa aqui que não tem bullet, né, obviamente não teve cupom acruado, ela está no mesmo preço de, sei lá, desde 2019 e tal. As que pagam cupom, obviamente a verdade é um pouco diferente. Mas é curioso, porque a forma que é mostrada para a pessoa, para o investidor, ele pode ver assim, né? Ele pode ver em relação a preço. Eu até acho que muita gente lá nas plataformas, a XP da vida e tal, não marcam o mercado, não veem o título cair, né? Marca na curva, o que eu acho que é errado, você tem que sempre marcar. Mas o fato de você ter essa outra indicação, que é o retorno esperado, faz com que as pessoas, né, o comportamento, né,
que é uma questão bem de comportamental, encarem como uma oportunidade. E é óbvio que, infelizmente, na bolsa você não tem como ter uma indicação como essa, né? Pô, você sabe exatamente qual seria. A bolsa caiu, logo o preço caiu, mas isso faz com que o retorno esperado aumente, né? Que é o que acontece na teoria. Obviamente não é garantido, mas é o que acontece. Porque, lembrando só um pouco como é que funciona a precificação de uma empresa qualquer, né? O que a gente, o meu time inteiro aqui de analista faz o dia inteiro. Você pega lá e coloca o que você espera para o retorno, né, para a geração de caixa futuro e traz isso ao valor presente numa taxa e dá o quanto você acha que a empresa vale hoje. Né? Se essa taxa aumenta, o fluxo cai, né? Exatamente igual esses dois gráficos da NTNB aqui. Então, se o seu comportamento de expectativa de fluxo de caixa futuro não mudou e a bolsa caiu, é exatamente igual uma NTNB. O seu retorno esperado futuro subiu. Né? E as pessoas deveriam ficar mais gananciosas, querer comprar mais. Mas, pô, João, esse fluxo de caixa é incerto, eu não sei quanto é que vai fazer. Será que não mudou? Quanto vai gerar de caixa futuro e tal? Pois bem, essa é uma dúvida muito boa, mas aí você tem um monte de empresas. Tem empresas que são super estáveis, por exemplo, o setor elétrico. O setor elétrico é o mais próximo que você pode chegar de uma NTNB. É claro que pode mudar, mas muda menos. Aí eu mostro, usando esse índice, que é o Ibov IEE, que é o benchmark do setor elétrico, passivo lá da bolsa mesmo. Eu poderia fazer aqui uma gestão ativa, não, passivo mesmo, e mostro ele comparando. Aqui no Bloomberg ele não pega as bullets, então eu peguei uma NTNB 2050, mas que pagou o cupom. Ela foi melhor do que a 45 porque ela pagou o cupom ao longo do tempo. E eu nem quero tirar uma onda que olha, a bolsa foi melhor que a NTNB, o índice de setor elétrico foi melhor. Não, eu só quero mostrar que o comportamento é o mesmo. Reparem, né? Quando a NTNB sobe, ou seja, a taxa cai, ele também sobe. Quando piora, também piora. Eles andam igualzinho. Né? A bolsa e a NTNB se conversam, mas o comportamento do investidor não conversa. Ele, ao mesmo tempo, ele fica mais ganancioso. Agora eu quero comprar B, pô, que legal, uma oportunidade. Eu vejo isso muito lá no Twitter. E todo mundo quer o que com bolsa? Quer fugir dela, é o oposto, quando deveria querer aumentar, e eu tenho como provar, né? Isso aqui na tela agora é de hoje de manhã, foi até bom gravar isso hoje, porque saiu aquela pesquisa que eu sempre gosto de mostrar, que é a pesquisa que a XP faz, né? Isso é bom porque tem estatística, né? Um monte de gente lá com os assessores, e que mostra que hoje mais gente quer diminuir wish to decrease, mas clientes dos escritórios querem diminuir bolsa nesses níveis agora, pelo amor de Deus, do que querem aumentar, assim. É muito impressionante. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante em relação a comportamento, em relação em relação a investimento, né? Em relação ao behavioral finance, em relação a Kahneman, porque, pô, o que a gente vai fazer? A gente vai rasgar o que Kahneman fala? A gente vai rasgar tudo aquilo que a gente estuda e lê na hora mais importante, que é para usar o que a gente aprende, que a gente fala lá, a gente vai mesmo seguir o comportamento de manada, porque isso para mim é totalmente comportamento de manada, né? E curioso que na NTNB é o oposto. Eu acho isso tudo muito curioso. E outro cara também que sempre fala sobre isso, eu adoro, a gente fala 1000 vezes, né? Eu já cansei de falar desse livro como sendo um dos meus preferidos, o meu livro de cabeceira sobre investimento, que é o Howard Marks, né? Que fala muito sobre os ciclos, a coisa mais importante, o mais importante para o investidor. E ele tem essa tabela que fala bastante sobre essa tabela aqui, ó, que fala exatamente sobre os ciclos, assim, tudo que está, desculpa estar em inglês, porque eu peguei o print do livro, mas assim, tudo que está nesta coluna significa que o mercado está caro, que você tem que evitar, né? Tudo que está nessa significa que o mercado está barato, que você tem que ficar mais ganancioso. E aí quando eu olho para isso aqui, o momento que a gente está, gabarita a coluna da direita, assim, é impressionante. Né? Investidores, estão otimistas ou pessimistas, né? Estão extremamente pessimistas, estão sanguíneos, sei lá como é que eu traduzo isso aqui, ou estão distressed, né? Estão querendo comprar ou estão totalmente não interessados em comprar. Acabei de falar da reunião com 30 investidores institucionais que nenhum queria nem pensar em comprar. Quem tá comprado, tá feliz em ter ou tá morrendo de preocupação para sair? Acabei de mostrar a pesquisa. Tem muito vendedor no mercado ou tem pouco? Tem muito vendedor no mercado. O mercado tá crowded ou tá, pelo amor de Deus, igual eu aqui, pelo amor de Deus, lembrem de mim, lembrem que eu existo, né? Starved for attention aqui. Os fundos estão fechados, como era o meu fundo lá em 2019, 2020, lá na XP, ou estão abertos, né? Aqui
eu falo, a gente está com 750 milhões de reais de patrimônio hoje na Encore, a gente quer fechar o fundo com 5 bi. Eu não quero ficar muito grande, como eu acho que alguns outros fundos ficaram, mas estou aqui aberto, e longe, né, de chegar nos 5 bi para fechar. Tem fundo aparecendo todo dia? Eu acho que não, cara. Eu não vejo fundo. E essa que é only the best can raise money. Eu acho que nem os melhores estão levantando dinheiro. Essa parte de General Partners não faz muito sentido aqui. A performance recente tá fraca ou forte, não precisa nem falar. Preços, né? Alto ou baixo, não precisa nem falar. Retornos esperados, aí é o que a galera não. Né, são baixos ou são altos? Eu acho que são extremamente altos. O risco, né? Aí que tá uma coisa curiosa. A galera acha que agora é que tem risco em bolsa. Não é. O risco na bolsa é quando está tudo muito caro, porque você paga caro nas coisas e logo o risco é maior. Qualidades populares aqui, né? A galera tá agressiva e tal, ou tá todo mundo disciplinado e cauteloso, seletivo, né? A economia tá vibrante ou tá devagar? Aqui até não sei se eu concordo, tá? Porque a economia, eu sei que tem expectativas ruins e tal, mas assim, a economia tá até, eu diria, a coluna do meio aqui, tá? A gente fala com as empresas por aí, o próprio temporada de último resultado aí que eu mostrei aqui, foi boa, tudo aquilo ali. O Outlook tá positivo ou tá negativo? Acho que tá péssimo, né? E por aí vai, gente. Vocês já entenderam. Mercado de capitais, né? Mercado de capitais tá tendo um monte de oferta e tal, ou tá dificílimo? Tá dificílimo. Tem muito capital ou tem pouco? E por aí vai. Eu juro, tá baixo ou tá alto, né? Tá alto, inclusive hoje manteu. E por aí vai. Vocês entenderam o que eu quero dizer, assim. Pô, a gente fala muito sobre eu sou engenheiro elétrico, né, você sabe, mas eu acho que quanto mais velho eu fico, mais eu tenho convicção que o que a gente faz da vida tem muito mais a ver com psicologia, com essas coisas que a gente está mostrando aqui, do que com a parte técnica. Assim, é muito mais difícil você falar, cara, ninguém quer, então quer saber, eu vou comprar a bolsa agora, vou investir lá no Core Long Bias. É muito mais difícil fazer isso do que fazer um modelo de lojas Renner. É super fácil fazer um modelo de lojas Renner, mas comprar quando ninguém quer é muito difícil. Então eu queria começar com esse recado. Eu sei que quem assiste esse vídeo ou já é cliente da Encore, ou acompanha a Encore em algum nível, a gente aqui, ou gosta de mercado, e maioria que me conhece e me acompanha sabe que eu adoro falar de vieses, e aí na hora de aproveitar, né, essa questão dos vieses, o que está acontecendo é o oposto, né, tá todo mundo rasgando o que Kahneman fala, rasga o que Howard Marks fala. Não, gente, vamos usar isso a nosso favor, né, fica aí a reflexão para todo mundo. Mas vamos lá falar de cenário, né, já foi bastante vídeo aqui, e eu nem comecei a falar de cenário ainda. Uma coisa que eu escuto de muita gente, que também tem a ver com essa parte do comportamento, é assim, beleza, João, parece barato mesmo, bacana, acredito em você, parece que a gente está num momento ruim do ciclo, mas beleza, qual é o trigger, né? Qual é o gatilho que vai fazer a bolsa subir hoje mesmo? Hoje mesmo teve um artigo um relatório do Gave Call, que é um relatório muito bom, falando sobre o real, falando sobre o Brasil, e exatamente falando sobre isso, oversold, ou seja, tá barato, né? Mas precisa de um catalyst, né? Precisa de um trigger, precisa de um gatilho para melhorar. Então é o que eu mais escuto. Beleza, não tá barato, mas e o gatilho, né? Primeiro, eu até questiono se essa é uma pergunta que faz sentido, tá? Porque o que é o mercado, né? O mercado é uma máquina de antecipação de eventos futuros, né? Então, se tivesse um gatilho claro, a bolsa não ia estar barata, né? A galera ia antecipar esse gatilho e a bolsa ia subir. Então, para começar, eu nem sei se essa pergunta faz tanto sentido. Mas pode ter gatilhos que para mim é um gatilho forte, para o outro cara não é, para outro que ele é, e aí não é por questão de opinião. Isso faz com que seja uma oportunidade e tenha alguma coisa que seja visível. E para mim tem dois, um mais ou menos claro e um bem claro, que eu vou começar focando nesse vídeo. O que é mais ou menos claro e é altamente questionável, eu sei que eu vou falar aqui, vou tomar porrada nos comentários, lá no Twitter, enfim, como sempre, é um trigger doméstico. Bom, todo mundo está acompanhando essa crise política, a gente já falou nos últimos 2 vídeos, a gente tinha falado sobre isso. Aí teve aquela queda da popularidade do presidente que caiu, mas parece que a gente chegou num ponto que essa história de ajuste fiscal só pela receita, parece que já deu, assim, cansou, né? E eu não vou falar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe, né? Para mim, quando o empresário mais regulado do país, um dos empresários que deve ser top 3 de pessoas que investem no Brasil, mas certamente
é o mais regulado. Quando esse cara vai no evento público, na frente de todo mundo, e fala mal do governo, fala mal do regulador que regula ele mesmo, isso é muito relevante. Gente, assim, isso é quando o pêndulo tá muito para lá. Vocês sabem de que eu tô falando aqui. E não foi só ele, né? Tiveram vários outros desembarques, né? Pessoas sendo muito vocais que já deu, né? Que chegou na hora de uma discussão séria sobre corte de gastos. Desculpa aí. Ah, e o mais curioso não é que essas pessoas estão falando, é que o governo começou também a falar. Tem umas 2 semanas que isso virou tema. O Haddad tem falado sobre isso, a Tebet tem falado sobre isso, até o próprio presidente, daquele jeito dele, que não dá pra esperar que ele filho fale, não, vamos super acordar gastos, o mercado falou, a gente vai fazer. Óbvio que não, né, senhores? Seria ingenuidade gigantesca achar que ele vai fazer isso. Mas virou um tema. A gente pode discutir quão provável é que vai acontecer ou não. Beleza. Mas virou um tema e isso já é bom. Isso já é uma notícia positiva. Ah, então, repara como talvez o desabafo de um empresário vira um trigger, né? E por que isso é tão relevante, né? Porque eu tenho muita convicção que parte relevante dessa underperformance nossa, desculpa que eu ainda tô no fim da gripe aqui, viu, galera? Mas parte relevante dessa né, desse caos que dá o mercado aqui é doméstico, o problema é nosso. A Bolsa Brasileira é a pior do mundo, aquela coisa toda que a gente tem ouvido por aí. Mas o próprio Rubinho, nesse papo, o Rubinho Lopes, outro abraço pro Rubinho Lopes lá do Morgan Stanley, ele faz uma conta que é muito legal, essa aqui, ó. Eu até pedi pra ele, eu tô, eu copiei dele e aí dá pra eu fazer as simulações aqui. Isso aqui é uma coisa super simples de explicar. EWZ, né, que é a linha branca, é a nossa bolsa, só que em dólar, né? Isso aqui tá tudo em dólar, só para comparáveis. Essa outra linha amarela, esse BZ Proxy aqui, é o seguinte, o Rubinho pegou lá exatamente o Ibovespa, quanto tem de industrials, quanto tem de setor elétrico, quanto tem de varejo, quanto tem... Pegou os ETFs desses setores americanos, né? Então são essas empresas, só que lá de fora, e fez com o peso do EWZ, com o peso do nosso índice aqui. Então é como se fosse o nosso índice com os mesmos setores, só que com as empresas lá de fora e não as brasileiras. E ver como é que foi. Ele é até engraçado, porque eles se conversam, né? Quando bancos lá fora vai bem, aqui vai bem. Quando o mundo inteiro se conversa, né? Existe correlação. E repara que este ano essa correlação se quebrou, né? As ações, os setores que são os proxies do Brasil lá fora não foram tão mal, não foram tão bem igual as de tech, óbvio, né? Mas não foram tão mal. E as brasileiras foram muito mal, e aí você vê uma underperformance que é tudo em dólar, tudo igual, de 25%. Então, ou seja, isso é um problema doméstico. As ações no Brasil foram penalizadas em relação aos seus pares globais. Então, ao mesmo tempo que qualquer melhora institucional brasileira, política e tal, pode fazer esse gap voltar a fechar. Se você... mas eu sou cético com o governo. O mercado inteiro tá? Não é só você que é cético com o governo, não. Mas uma coisa é ponderar risco e retorno. Se tiver alguma chance, isso aqui já vai voltar, tá? Isso aqui pode ser um trigger importante. E aí teve cupom, né? Assim, foi bom que eu gravei o vídeo hoje. Que não tem nem muito o que falar, assim, é só mostrar o que acontece quando fazem o certo, né? Tá aí um mercado melhor hoje, né? O certo, sem dissenso, né? Já está fazendo, o engraçado é manter os juros, né? O famoso manteu, não cortar, está fazendo a curva fechar, está fazendo o juro cair. Olha como é que é a coisa quando você faz o certo. Mais um trigger aí que o mercado gostou. Bom, então esse é um desses. Esse é o mais questionável, esse trigger aí. O outro trigger, que é menos questionável e é muito forte, é o global. Vamos falar de global aqui. Vocês estão cansados de me ouvir falar aqui nesse vídeo sobre o dólar smile, sobre juro lá fora e tal, tudo aquilo ali. Mas eu acho que nesse último mês e meio aí a gente tem mais notícia boa para falar, tá? Que começou a ter possibilidade real mesmo de corte nos Estados Unidos e
E lembrando, né, eu sempre falo isso, o que fez a minha vida aqui na Encore ser infernal nos últimos 3 anos? A gente montou a Encore, juro, pra cima, no mundo inteiro ao mesmo tempo, meu Deus do céu, né? Então, acho que também se a gente tiver o ciclo de juro pra baixo no mundo inteiro ao mesmo tempo, vai ser uma coisa boa pra gente, né, se Deus quiser, que a gente tá precisando, né? Estamos aqui sobrevivendo, mas meu Deus do céu. Então, o que teve de novidade recente e só lembrando, né? ah, os dados lá nos Estados Unidos estavam vindo mais fortes que o esperado até uns 2 meses atrás. Aí o mercado ficava questionando pô, se dava ou não para isso acontecer. Agora não, agora foi o contrário. Começou a ter dados levemente fracos, e é o que a gente quer. A gente quer que tenha dados levemente fracos, tá? Porque se for muito forte, se for forte, o mercado fala, não pode cortar juros. Mas também se for muito fraco, a história do dólar smile vai pro outro canto lá do dólar smile, e o mercado começa a tentar ficar com medo de recessão, ferrou e tal, também é ruim. Tem que ser fraquinho o que é que tá vindo. E só para lembrar, isso aqui é super simples, é o juro de 2 anos nos Estados Unidos. O que fez a bolsa explodir no ano passado aqui, né? Subir 15% em 2 meses, foi exatamente que ele saiu de 5,20 para 4 e pouquinho aqui, naqueles 2 meses, e o mercado passou para ficar 6 cortes de juros, né? Que estava também parecendo meio errado, meio exagerado, mas fez a bolsa aqui subir para caramba. Aí isso mudou, né? Com os dados fortinhos que eu estava falando. Aí desde o começo de maio, ele saiu de 5 e pouco para 4,70. Ainda não é, oh meu Deus, mas isso aqui transformado em cortes de juro lá fora, significa ter saído de mais ou menos de um corte de juro para este ano para dois. O que é muito legal. Eu não vou colocar todas as coisas que fizeram essa expectativa para a tela, mas só para citar exemplo, ontem teve venda de varejo mais fraca por lá. Hoje teve jobless claims, né, que é pedido de auxílio de desemprego maior, ou seja, dado de emprego mais forte. Já tinha saído isso na semana passada também. O JOLTS, que é nível de emprego, mas não é nível de vagas também mais vaga, né? Ou seja, mais fraco. O único que teve foi forte foi payroll, né? Dado de emprego de novos empregos foi forte, foi meio ruim. Mas tirando esse, todos os outros. Aí teve o ISM, né? Que é um índice de sentimento. Mas teve o mais importante, que é o que vale a pena falar, é a inflação. Eu trouxe esses gráficos aqui. O CPI, já tem 2 CPIs que vem um pouquinho mais fraco que esperado, o que é ótimo. E este específico veio com um tom muito legal. Então, o que acontece? Vamos começar por esse gráfico de baixo aqui, que é o Core Inflation. O Core oficial é o que é essa linha cinza, veio caindo para cá, que é muito bom. Isso aqui é importante, porque assim, a inflação que o Fed vê é o tal do PCI. Mas depois que você tem o CPI e o PPI, que é a inflação no atacado, que também veio fraca, tá? Também veio boa, você já consegue ter uma estimativa do PCI boa, que essa aqui é a da Goldman, a linha vermelha, que já está abaixo de 2, que é a meta. Então, assim, a inflação já convergiu aqui para abaixo de 2. E teve uma coisa específica deste dado, que é o que eu trouxe aqui em cima, que é o tal do Supercore. A galera adora fazer cortes da inflação. Mas que é o seguinte, esse dado de inflação veio levemente melhor, e uma das coisas que veio ruim neste dado foi housing, foi moradias, né? Que veio forte, ou seja, se moradia tivesse vindo um pouco mais como esperado, ele teria sido mais fraco ainda, teria sido melhor ainda. E isso é importante porque tem um economista que eu gosto de seguir lá no Twitter, tal, que até mostrou que teve uma coisa bem específica de Nova York que puxou esse dado de moradia para cima, mas você também vê índices mais online, porque o cara que faz, o que eles olham para o CPI, ele é um pouco mais devagar nos ajustes de moradia. Os mais online, tem um que chama Zillow, né, um site muito legal que tem lá nos Estados Unidos, todos eles já mostram desaceleração mais forte em housing. Então, ajustando esse housing deste número, que já veio melhor que esperado, para um número mais rápido, mais online, o CPI tem sido melhor ainda. E você consegue pegar isso por este gráfico de cima, que é o Supercore, porque ele também tira moradia, que é a linha branca, e aí você vê que a linha branca foi abaixo do zero, que não foi desde 2021, foi negativo a inflação. Então, isso é super bom, porque abre o espaço para o Fed falar, pô, não, chegou a hora e talvez começar a cortar juro. Aí fala, mas João, né, você fala que a bolsa precifica o esperado, isso aí é literalmente a coisa mais
Eu, que sou um cara de micro, que eu gosto de olhar a empresa e tal, tô falando sobre isso no meu vídeo mensal. Então, assim, será que não tá todo mundo olhando para esse... E é verdade, assim, tá. Ontem saiu a bolsa lá fora, não para de subir, né? E ontem teve a pesquisa do Hardnet, né, no Bank of America, lá o FMS, o Fund Manager Survey, que a gente responde, o mundo inteiro responde, é super legal. É um lugar bom de pegar as expectativas. E, de fato, primeiro que as expectativas agregadas lá para global lá do Hardnet, fala que o mercado está no nível mais otimista desde novembro de 21, tá? Assim, menores, e o jeito de ver isso é o nível de caixa, né? Tá no menor nível de caixa dos últimos 3 anos. Otimismo para todo lado, que é meio ruim para minha tese aqui, né? E além disso aí, falando especificamente sobre o corte de juro, só 8% dos respondentes falaram que não vai ter corte esse ano. 80% dos respondentes fala, isso é meio tenso, né? Tipo, por expectativa, fala que vai ter 2 ou mais cortes, né? Começando agora em setembro. Mas, João, então tá no preço, né? Mega consenso. Todo mundo acha isso. Mas, pois bem, no mesmo dia que sai este FMS lá do BOFA, o global, sai o de Latam, que o Becker faz, que também é muito legal. E aí você olha o de Latam, a resposta é a oposta, assim, né? Tipo, aqui está o máximo pessimismo, né? Aqui fala um pouquinho sobre investidores planejando aumentar a equity nos próximos 6 meses, aumentar a bolsa, e tá lá no low, né? Pontos que batem muito poucas vezes, que é o pessimismo, que a gente já está falando desde o começo aqui no vídeo. Mas o mais curioso é, beleza, você não quer aumentar por quê? Qual é o risco? E até diminuir um pouco, mas o maior risco que o pessoal vê é aumentar os juros dos Estados Unidos, é o maior risco disparado. Ou seja, conversa nada com a história da expectativa do lá de fora de que a galera já está começando a esperar que vai vir corte mesmo e tal. Eu acho isso muito curioso. E também tem uma ou seja, se de fato começa a cortar lá, a galera aqui vai poder achar que tem menos risco de aumento de juros por lá e quem sabe passem a querer comprar mais bolsa. Outra coisa que também vê é olhar os mercados lá e falar, não, lá tá super forte, lá tá bombando, o S&P sobe 15, o Nasdaq sobe 18, tá super bom. Mas na verdade isso engana, isso engana um pouquinho, tá? Porque o mercado lá não está tão forte, não. A gente já falou isso 1000 vezes aqui. Quem está forte são alguns nomes específicos. Você pega o Russell, né, o Russell 2000, que é o índice de small caps lá, tá zerado no ano. Acho que hoje, com hoje ele deve estar caindo. Tá? Então não tá bem. Né? Tudo explodindo, o índice de small caps zerado. E aí o próprio S&P Equal Weight, né, você pegar as mesmas empresas do S&P, só que em vez de ponderar pelo tamanho, né, porque as grandonas que estão indo muito bem, né, bota todo mundo com o mesmo tamanho no índice, esse índice ao invés de estar subindo 15 no ano, está subindo só 4. A realidade é outra. Ou seja, para a grande estar subindo 15, tem várias que estão caindo. Eu até li um relatório legal que eu recebi de estrategas falando que os Estados Unidos hoje ele está overbought, né, e oversold ao mesmo tempo. Né? Você olha índices como o S&P e o Nasdaq parece que está super comprado. Aí você olha índices mais específicos, domésticos lá e tal, e a verdade é totalmente outra. E tem até um outro dado que eu quis trazer aqui, antes de ontem, a Goldman reviu seus números para S&P e tal, e é curioso, isso aqui como é que a Goldman está revendo ao longo do tempo o EPS, né, o lucro por ação do S&P, né, tipo o lucro do S&P, e indexado a 100 para ficar comparável. E aí, dos 5 maiores nomes, né, que é Microsoft, Nvidia, Amazon, Google e Meta, eles reviram para cima o lucro em 38%. Já as outras 495 ações do S&P, eles viram para baixo em 5%. Então, isso também ajuda um pouco na tese que a gente vem falando sobre lá, já a economia lá parece, Maria, tudo forte pra caramba, não é. A economia lá tá fraquinha, e que é o que a gente vem falando. Então, isso aqui ajuda um pouco a tese de que, pô, Braga, eu escuto muito, né, pô, a gente aqui foi mal, né? Lá foi bem. Então, mas se lá der um problemão, né? O rabo não balança o cachorro, né? Se lá der um problemão, aqui vai despencar também e tal. Mas, não necessariamente, eu não sei, porque de novo, se lá tivesse rotation, né? Beleza, cair as grandonas e o resto melhorar, eu acho que aqui vai bem, não mal. Soma isso com o que a gente já sabe, que eu tô careca de falar aqui,
que o sentimento está super baixo, as empresas estão baixas, tem várias formas de provar, tem esse gráfico aqui, que do Cláudio Franco, um abraço pro Cláudio lá também do Bank of America, ele sempre manda uns gráficos interessantes aí no e-mail todo dia, e esse aqui é simplão, é bem simples de explicar, que é o seguinte, pega todas as empresas do Ibovespa lá, sei lá, quantas são, quase 100, e ver quantas estão negociando acima da sua própria média móvel dos últimos 50 dias. E hoje é só 9%. Então, assim, 91% das empresas de Ibovespa estão abaixo das suas próprias médias móveis de 50 dias. Estão tudo na lama. E outra coisa curiosa é o seguinte, né, como é que estão as coisas. Você pega... Desde que a gente começou aqui em Encore, né, tem 3 anos e pouco aí. 3 anos de muito trabalho, difíceis. E passa rápido, meu Deus do céu. Mas nos últimos 3 anos, o SMLL, né, que eu acho muito mais representativo da Bolsa Brasileira, porque o Ibov, você sabe, né, Vale, bancos grandes e Petrobras. Né? O SMLL não, ele é mais representativo aqui da nossa Bolsa de verdade. Cara, tá caindo mais de 30%, tá? Desde que a gente começou em Cora. Tá caindo mais de 30%. É bem relevante. E aí você pensa, né, pô, João, se tá caindo, a primeira coisa que vem na cabeça então é porque as empresas devem estar indo mal, seus lucros devem estar caindo e tal. E não é verdade. Esse gráfico aqui na tela é o lucro por ação, igual eu mostrei lá do S&P lá da Goldman, esse aqui é o do consenso da Bloomberg, do lucro do índice SML, ou seja, pega todas as empresas que compõem o índice na ponderação delas e calcula e soma e vê quanto é que é o lucro do SML, sempre olhando 12 meses para frente, expectativa, que é o que importa no mercado, e você vê que isso está subindo, está indo bem, está tranquilo. Então o que acontece? Se o lucro das empresas está sendo revisado para cima, que é o que a gente falou, né? No vídeo passado eu falei sobre a temporada de resultados do mês passado, os resultados foram bons e tal, tudo isso. Então se a expectativa do lucro está subindo, mas as ações só estão caíram 30%, o que acontece é que o preço sobre o lucro, que é uma métrica super fácil de falar de valuation, está despencando, né? E é isso aqui, ó. Peguei esse gráfico desde 2010, tá? O preço, quanto você está pagando pelas ações lá do SMLL, lá do índice de small caps brasileiros, dividido pelo lucro que está sendo revisado para cima, e hoje é 8 vezes preço sobre lucro, projetado 12 meses. Tá pior do que o pior momento lá de quando eu comecei a Encore, tá pior do que o Covid, pior do que vocês sabiam que a pior recessão que o Brasil teve registrada, né, foi lá na época da Dilma, deve ter dado uns -8%, -9% de PIB acumulado, que foi por aqui, 14, 13 a 16. Hoje, a bolsa que a SML, a nossa bolsa é muito mais barata do que naquela época. Naquela época eu negociava acima de 10 vezes. Só para voltar, aqui você tem uns 25% de ganho para que negociava na época da Dilma. Assim, eu olho para isso e falo, cara, isso aqui faz bem pouco sentido, tá, cara? Esse é um nível de ânimo. E aí, quem quer comprar? Tô captando pra caramba aqui na Encore? Não, ninguém quer comprar. Mas a B compram, que é uma oportunidade. Então é isso, galera. É hora de exercitar um pouquinho aí do que a gente lê nos livros aí sobre finanças comportamentais, sobre oportunidade, sobre risco, e tentar aproveitar um pouco sobre isso. Mais assuntos aqui, eu vou falar um pouquinho de commodity, que é importante, e eu vou falar da reunião da OPEC, porque a OPEC é o OPEP, né, em português, porque a nossa maior posição hoje é PetroRio, Prio, e a gente também tem uma posição pequena, mas tem uma posição que a gente montou recentemente em Petrobras. Então a gente tem, petróleo é um tema importante no fundo, e o petróleo caiu bastante do high, e já até voltou um pouco, mas como teve essa reunião da OPEC, eu acho que é muito relevante, eu quis trazer para vocês um pouco da nossa opinião. Vamos lá. A gente está, começando pela conclusão, a gente acha que beleza, o petróleo é por aí mesmo, vai ficar na casa dos 80, 85 dólares, pelo menos até o final do terceiro tri, o que é muito, esse nível é muito bom para, né, para Prio, para a própria Petrobras, gera um caixa muito grande. Mas o que aconteceu, né? Esses gráficos aqui não coube na tela, eu botei aqui um pouco em cima do outro, não tem problema, tá? Mas o que aconteceu? Hoje a gente tem, esse gráfico aqui é da OPEC, a gente tem mais ou menos 5,86 milhões de barris dia, num total de cento e poucos milhões, tá? Que é a produção, oferta e demanda de petróleo, cento e poucos milhões de barris dia. Hoje a gente tem 5,86 de cortes, ou seja, o mercado fica morrendo de medo, porque isso é capacidade ociosa, que poderia voltar, inundar o mercado de petróleo, fazer o petróleo cair e tal. Como é que se quebram esses 5,16? É este gráfico aqui. Você tem esses 2 milhões aqui embaixo, que é o corte coletivo, de todos os países do grupo, exceto Irã, Líbia e Venezuela, que foi anunciado lá em outubro de 22, essa parte azul aqui.
Aí você tem esses outros aqui, que são os voluntary cuts, que é mais, sei lá, 1.6, que foi anunciado em abril de 23, que aí é a Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes, Kuwait, Cazaquistão, Algéria, Oman, um monte aqui. Que obviamente eu não tenho de cabeça não, tá? Eu copiei aqui na minha colinha. E você tem mais esses 2 e poucos milhões aqui, de todos os países, aí tira Líbia, Irã e Venezuela, que foi anunciado em outubro de 22. Ah, não, desculpa, esse aqui é o de baixo. Então, esses aqui de cima, aqui são 8 países, que é mais 2.2, que foram anunciados em junho de 23, mais recentes, e mais um aumento do corte, né, aumento do corte, que foi em março de 24. Esse aqui é o que a gente tinha. O que foi anunciado na reunião e que fez o mercado achar ruim? Esses daqui para baixo, o laranja e o azul, continuam, ficam. E aí, esses outros 2.2 de cortes voluntários, eles foram estendidos, então ele continuou, só que até o terceiro tri, agora de 24. E aí a produção volta gradualmente a partir de outubro até setembro de 25. O anúncio foi dependendo de condições de mercado, só essa parte aqui. Então a volta pareceu menos relevante. E teve uma cota adicional de 0,3 pequenininha para Emirados Árabes, começando em janeiro de 25, que também vai gradualmente até setembro de 25. Aí o mercado olhou isso como negativo, vai voltar, né, a produção. E a gente discorda, porque quando o mercado fala isso, ele fala assim, vai ter excesso de oferta, então o preço tem que cair, né? E os países estariam ansiosos para voltar com a produção e tal. Bom, a nossa opinião é que na verdade a reunião foi neutra, até, sei lá, no nível de. Só esse gráfico de baixo é o preço, né? Da reunião para frente caiu bastante, voltou um pouquinho, mas ainda está abaixo. Do que estava antes. E o mercado fica nessa, pô, tá vendo? Estão querendo voltar e vai flodar o mercado aí de petróleo e tal. A gente discorda. Primeiro, porque a gente gostou do nível de previsibilidade que eles estão dando em relação a esses cortes. Né? Isso não era assim no passado. Tá? Não, calma, vai ser só isso aqui e devagarzinho. O segundo ponto é que eles mesmos falaram que voltam dependendo das condições de oferta e demanda de petróleo. Não é que eles voltam de qualquer jeito. Então, se a demanda estiver fraca, eu não acho que eles voltariam. Por fim, a demanda está maior que esperado. Este ano já cresceu 1,4 milhões de barris dia a demanda, e agora a gente entra no período de férias lá fora, driving season, essas coisas, que pode aumentar até mais uns 3 milhões de barris dia. E os dados de alta frequência que a gente vê no comecinho dessa temporada de mineralagem estão super fortes também. Então quando eu somo isso tudo, a gente discorda um pouco, até já voltou um pouco, beleza, mas assim, a gente discorda um pouco dessa reação negativa que a gente viu desde a reunião da OPEC. Não é para tanto desespero, então a gente está tranquilo com as nossas posições e vai seguir. Já sobre Vale, indo direto para 2 outros slides aqui, esse aqui eu acho que eu vou ter que sumir aqui. Tchau. Ou não, tchau, pronto. Esses gráficos meio coloridos demais aqui do IBS. Eu trouxe esses 2 gráficos para dizer que a gente continua com a cabeça negativa de ficar fora de Vale. Esses aqui são os dados de moradia, só para mostrar como as coisas ainda estão muito fracas por lá. Você pega assim, start, né, tipo novas construções, vendas, investimento, tudo ainda caindo duas casas do 10, 20% na China. E esse outro gráfico é super curioso, que é como é que o preço está indo por lá. Ele pega 70 cidades, o número de cidades, e vê se o preço das residenciais lá, das construções residenciais, tá caindo, flat ou subindo, né? E você olha que a barrinha vermelha tá lá gigante, né? Esse aqui é o dado do mês passado, saiu alguns dias atrás, que quase todas as 70 cidades o preço está caindo, e aí fica bem difícil apostar em minério, tá, numa condição como essa. Então a gente continua fora. Bom, já foi vídeo pra caramba, 38 minutos. Para terminar, então, como eu sempre faço, falando um pouquinho de mudança de carteira, cabeça e tal. De fato, a gente tem feito bastante interação, aproveitando coisas que caíram e tal. Mas, de novo, sempre com a mesma cabeça. A minha cabeça é a mesma. Eu sei que a gente sofreu um pouquinho aí nesses últimos um mês, mas a cabeça é de ficar comprado, né, por todos esses motivos que a gente falou no vídeo,
mas assim, só em bola redonda, só em tesezinha bacana, aprovada, que também estão muito baratas. Você não precisa ser herói, esse é o recado. Então, mas tem que estar comprado, porque senão você não vai surfar a volta que a bolsa anda em degrau, né? Você não sabe quando é que vai ter um degrau igual teve em novembro do ano passado. Então você tem que estar comprado. E o ciclo sempre começa das boas, né, das defensivas, das tranquilas, né? Porque se amanhã aquelas 30 pessoas da reunião do Morgan Stanley lá falam, não, quer saber? Deixa eu comprar logo antes dos outros 29. Esse cara não vai comprar teses controversas, vai comprar bola redonda, entendeu? Então eu acho que eu já estou comprado. Uh, então, então é isso. O que a gente voltou a comprar? A gente voltou a comprar Petrobras, que a gente não tinha, aproveitamos essa queda para comprar um pouco. Itaú, pô, tese redondíssima. Pactual, a gente trocou, na verdade, Banco do Brasil por Pactual, porque caiu bastante. A gente aumentou um pouquinho de Vivara, direcional. E a gente comprou uma posição pequena em Centauro. Mas a gente trocou Arezzo por Centauro, que são bem parecidas, mas a Centauro está super barato e está com um micro bom. A gente ainda tem Arezzo, então foi só uma troca tática. O que a gente diminuiu? A gente diminuiu um pouquinho de Guatemi para poder comprar as outras coisas, a própria Arezzo, que a gente já falou. E a gente fez um trade legal, que foi curto, mas foi muito bom, e a gente já zerou, que foi em JBS. Eu acho que eu falei aqui no vídeo do mês passado que a gente tinha comprado o JBS. E a gente já vendeu, porque subiu 30% tão rápido. A gente zerou também a Cirela e a Cury. A Cirela porque a gente gosta muito, mas o curto prazo ficou um pouco mais tenso. Ele tinha dois lançamentos para fazer lá no sul, aqui em São Paulo tem menos. A gente gosta bastante, empresa super premium, super bola redonda, mas a gente vai esperar um pouquinho para comprar. E a Cury, na verdade, porque a gente aumentou em direcional, que a gente gosta mais. E Banco do Brasil, que a gente zerou, como a gente já falou. Bom, a carteira continua redondinha, né? Eu gosto de ter entre 15 a 20 nomes, né? A gente está com 20. Por quê? Né? Porque está tudo barato, então a gente está um pouco mais diversificado, fugindo um pouquinho do tal do risco não sistêmico, né? Do risco específico. A gente gosta de ter no máximo 10% em cada nome específico, né? Hoje, a maior que a gente tem é 8, que é PetroRio, Prio, né? Ou seja, dá para montar uma carteira mais diversificada com nomes bons. E as principais posições, só para lembrar, continuam sendo Prio, Iguatemi, BTG, Eletrobras, Mercado Livre, Soma Arezzo, Equatorial, Direcional, tudo bola redonda. E overall a gente continua sem caixa, 100% comprado. A gente tem a posição de Cielo que está corrigindo para o CDI até a gente vender lá na oferta para o Banco do Brasil e o Bradesco. Então isso é meio que o caixa que a gente tem, que é mais ou menos 7%, mas que está em Cielo. Então, de resto, a gente não tem caixa. E no long base, a gente está com o net long alto, lá perto dos 100%. Pois, como a gente falou, né? Tipo, a gente acha que tem que estar comprado. Mas, pô, João, então você está com o pé na aceleradora? Não, porque a gente está comprado, mas só em plays mais tranquilos. E esperando esses triggers que a gente comentou nesse vídeo se materializarem. E que, galera, assim... Eu estou no mercado há muito tempo, né? O mercado é cíclico, né? Eu já vivi não sei quantos ciclos e agora é a hora que a gente tem que meditar, reler Kahneman, reler Howard Marks, e para quem quiser conhecer mais sobre os fundos da Encore, encore.am, o site de Asset Management, o Encore Long Bias está lá aberto, qualquer dúvida manda, vai ser um prazer, e para quem ouviu até aqui, eu acho que bati o recorde de 40 e poucos minutos aí, muito obrigado pela confiança e até o mês que vem.